E aí, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai falar sobre volume dos prismas. Quem não assistiu à aula anterior sobre volume do bloco retangular e volume do cubo, dá uma olhadinha no canal, pesquisa, porque ela serve de base para essa nossa aula de hoje também. Tá certo? Então, vamos dar início aqui, trazendo a mesma ideia que nós estudamos na aula anterior sobre o volume de bloco retangular e do cubo. O bloco retangular e o cubo são prismas, né? Porém, aqui a gente vai tentar expandir a ideia que nós trabalhamos lá na outra aula para todos os outros prismas. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Nós temos aqui um prisma de base triangular. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, tá? Ou seja, ele tem os três lados iguais. Como eu poderia descobrir quantos cubinhos de 1 centímetro cúbico cabem dentro desse prisma? É isso que a gente vai tentar pensar hoje junto aqui. Então, trazendo a mesma ideia de formarmos camadas de cubinhos aqui para tentar descobrir qual o volume de um prisma como esse, vamos imaginar aqui o seguinte. Esse triângulo que eu desenhei aqui, observem que ele é todo quadriculado. E esse quadriculado dele tem 1 centímetro de lado. Ou seja, a quantidade de quadradinhos que cabem aqui nessa face, nesse triângulo, é a quantidade, é a área da superfície desse triângulo. Se eu colocar um monte de cubinhos aqui nessa camada, em cima dessa folha de papel também de 1 centímetro de lado, nós vamos descobrir a quantidade de cubinhos que cabem em uma camada na forma de triângulo. Vejam, esse triângulo aqui ele tem o mesmo formato da base aqui do nosso prisma, ele tem o mesmo tamanho. E se eu conseguir preencher aqui esse triângulo, vou colocar alguns cubinhos aqui, tá certo? E aí, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai falar sobre volume dos prismas. Quem não assistiu à aula anterior sobre volume do bloco retangular e volume do cubo, dá uma olhadinha no canal, pesquisa, porque ela serve de base para essa nossa aula de hoje também. Tá certo? Então, vamos dar início aqui, trazendo a mesma ideia que nós estudamos na aula anterior sobre o volume de bloco retangular e do cubo. O bloco retangular e o cubo são prismas, né? Porém, aqui a gente vai tentar expandir a ideia que nós trabalhamos lá na outra aula para todos os outros prismas. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Nós temos aqui um prisma de base triangular. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, tá? Ou seja, ele tem os três lados iguais. Como eu poderia descobrir quantos cubinhos de 1 centímetro cúbico cabem dentro desse prisma? É isso que a gente vai tentar pensar hoje junto aqui. Então, trazendo a mesma ideia de formarmos camadas de cubinhos aqui para tentar descobrir qual o volume de um prisma como esse, vamos imaginar aqui o seguinte. Esse triângulo que eu desenhei aqui, observem que ele é todo quadriculado. E esse quadriculado dele tem 1 centímetro de lado. Ou seja, a quantidade de quadradinhos que cabem aqui nessa face, nesse triângulo, é a quantidade, é a área da superfície desse triângulo. Se eu colocar um monte de cubinhos aqui nessa camada, em cima dessa folha de papel também de 1 centímetro de lado, nós vamos descobrir a quantidade de cubinhos que cabem em uma camada na forma de triângulo. Vejam, esse triângulo aqui ele tem o mesmo formato da base aqui do nosso prisma, ele tem o mesmo tamanho. E se eu conseguir preencher aqui esse triângulo, vou colocar alguns cubinhos aqui, tá certo? Então, vê só. Eu coloquei aqui alguns cubos. Eu não sei se vai dar para vocês olharem muito bem para isso aqui, mas eu coloquei alguns cubos aqui na superfície desse triângulo. Esses cubos aqui na superfície vão ser o volume dessa primeira camada, que também é igual à área do triângulo. Assim como a gente fez lá no exemplo sobre bloco retangular e cubo, que a área do quadradinho da base também era o volume da primeira camada. Aqui, como nós temos um triângulo, vão ter pedacinhos aqui de cubos que eu não tenho como colocá-los. Porém, a gente sabe como é que é possível nós calcularmos a quantidade de quadradinhos que cabem dentro desse triângulo aqui, tá? E a quantidade de quadrados do triângulo é a mesma quantidade de cubinhos da primeira camada. Então, pensando nessa ideia,
nós vamos imaginar aqui de que maneira poderíamos preencher com camadas aqui o nosso prisma. Então, para isso, nós precisaremos calcular primeiro a área do triângulo da base, que me daria também a quantidade de cubinhos que eu formaria em uma camada. Depois, multiplicar isso pela altura desse prisma, que vai me dar a quantidade de camadas que eu tenho iguais a essa. E aí, eu descubro quantos cubos cabem dentro do prisma. Isso serve para qualquer prisma. Então, resumindo aqui para vocês, calcular o volume desse prisma aqui é igual a calcular o volume do bloco retangular e do cubo. Eles também são prismas. Então, basta calcular a área da base e daí multiplicar pela altura. Qual a diferença em relação aos anteriores? É porque em cada prisma, como eles têm bases em formatos diferentes, então nós vamos calcular áreas de bases diferentes. Então, no caso do prisma de base triangular, se o triângulo for equilátero, eu vou ter que calcular a área desse triângulo equilátero, que a área é igual a L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, lembram? Então, aí eu calculo a área da base e depois multiplico pela altura, e aí eu tenho o volume dele. A mesma coisa, um prisma de base hexagonal, por exemplo. Então, eu vou calcular a área da base, que é um hexágono, e em seguida eu multiplico pela altura. Dessa forma, eu vou ter o volume, ou seja, a quantidade de cubinhos que cabem dentro dele. Se forem cubinhos de 1 centímetro cúbico, que é a nossa unidade de medida, quantos cubinhos de 1 centímetro cúbico cabem lá dentro dele. Ok? Então, resumindo, é isso. No próximo vídeo, eu vou colocar alguns exemplos comentados, onde a gente vai resolver algumas questões envolvendo o volume do prisma. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!